Sejam muito bem-vindos ao nosso programa dessa semana. Essa semana eu conto com uma entrevistada que tem uma história maravilhosa no estado do Amazonas e no município de Manaus. A nossa queridíssima Terezinha Ruiz. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje conta com uma convidada especialíssima. Uma mulher que deixou sua marca no estado do Amazonas e no município de Manaus. A nossa queridíssima Terezinha Ruiz. Querida, muito obrigada. Prazer imenso. Querida, eu começo sempre pedindo para contar um pouquinho da sua história. Eu sei, pelo menos dos últimos 30 anos para cá, eu acompanho bem a sua história, né? A senhora começou como professora no Barão do Rio Branco, tô certo? Tá certíssima. Continue então contando pra gente. Bem, eu sempre gostei de estudar e a minha mãe tinha um sonho que ela transferiu esse sonho para mim. Eu gosto muito de matemática e pensei um dia ser engenheira, mas não foi assim, o caminho foi outro. Minha mãe me pediu, faça professora, seja uma professora. Eu quis ser e não consegui. Era o orgulho das famílias era antigamente. Muito importante, o professor, alguns anos atrás, é importante, é uma profissão fundamental. Mas algum tempo atrás o professor era a pessoa muito reconhecido, mais respeitada, eu ainda entrei no magistério numa época onde o professor era bem mais reconhecido, principalmente pelos alunos. E aí eu comecei meus estudos no Nilo Peçanha, depois fui para o Instituto de Educação, onde eu fiz pedagogia. Na verdade, não era pedagogia, era o segundo grau pedagógico. E aí saí para o curso de letras e começou a nossa caminhada na área de educação. Meu primeiro curso foi para o ensino fundamental, que fui ser professora no Barão do Rio Branco, depois aí as coisas já foram acontecendo assim. Instituto de Educação. Muito grande, fiz outro concurso, passei, fui ser professora do Instituto de Educação, já formada em letras, dei aula de língua portuguesa e língua inglesa. Fui professora também do Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos. Do IBEL. Porque já estava adiantada e a professora Lenise me chamou para dar aula no meu horário da tarde. Então, casei muito cedo, continuei dando aula e realmente a educação me proporcionou tudo que eu pude alcançar na vida. Foi através da educação, foi através do conhecimento, que hoje eu digo, se tivesse que voltar tudo atrás, começaria também sendo professora. Aí do Instituto de Educação a senhora foi para a Secretaria de Educação? Aí do Instituto de Educação eu fiz um novo concurso para a prefeitura e eu sempre comento que eu comecei com o pé direito na prefeitura. Porque entrei como professora, depois fui ser coordenadora de área, diretora de departamento, coordenadora de curso, subsecretária e secretária. Galguei todos os cargos importantes e acho que isso deu a oportunidade de eu ficar uma profissional muito respeitada. Isso eu tenho o maior orgulho de falar e muita conhecer as necessidades, porque de fato eu me dediquei demais à questão da educação do nosso estado. Tenho vários artigos vendo algum tempo atrás aqui a nossa amiga Emengarda falando. Eu escrevi no jornal Amazonas em Tempo. Olha! Sobre educação. Olha! Eu tenho mais de 130 artigos escritos naquela época, sempre falando sobre a importância da educação, qual naquele momento a importância dos cursos de formação. A educação de 10 em 10 anos ela sofre algumas alterações. Por exemplo, nós temos agora o novo ensino médio, que é uma reformulação de 2 anos atrás, feito no ensino médio. E aí eu vinha acompanhando aquele tempo todo, falando sobre educação, falando sobre as transformações, orientando os pais. E isso me deu um conhecimento muito grande. Então um grupo de pessoas me chamou e disse: professora, por que a senhora não se candidata? E do nada, uma coisa que nunca eu projetei,
foi ser política. Você sabe Exatamente, disso. eu me lembro, me recordo muito bem. Inclusive, me recordo dos seus momentos de professora, do momento da sua viuvez. Eu realmente não imaginaria que a senhora fosse ser essa política tão atuante. E aí, querida, essa conversa de duas Terezas, né? Eu também sou Tereza. Duas apaixonadas pela educação, né? E aí, a senhora toma um novo poder a partir do momento em que consegue estar na política, né? Uma nova voz. E aí começa a lutar pela educação especial, certo? Certo. Pela educação sempre foi uma bandeira muito inclusiva. importante. Uhum. Quais são, assim, os projetos de lei que a senhora mais se orgulha de ter criado? Olha, tem alguns projetos que foram muito voltados para a área de educação, principalmente para a educação de pessoas com deficiência, o autista, que a gente tem um projeto que foi aprovado, que todas as crianças obrigatoriamente teriam que ter sua carteira de identificação com o seu registro lá de portador da síndrome de autismo. Tudo isso fez parte do nosso projeto. Mas durante esse período todo que eu estive como vereador e deputado estadual, a gente defendeu muito a valorização do profissional da educação. Isso foi fundamental. Tivemos à frente do questão do Fundeb, da classe, colocar o professor naquele lugar que realmente ele tem se procurado atingir. São os mestres, doutores, que hoje nós temos vários colegas professores formados como doutores. O Amazonas não está atrás de nenhum outro de jeito estado. nenhum. Inclusive, esse resultado do Enem agora, das escolas públicas, foi surpreendente, excelente, né? Porque nós tivemos a pior pandemia, nós somos isolados, né? E nós tivemos um resultado em nota de redação do Enem. Inclusive com jovens do interior do nosso estado. Sim. Que a gente sempre diz, no interior é muito atrasado. Na verdade, não existe nada esse disso. atraso. Hoje não mais, né? Nós temos professores que mais procuram se formar são nos nossos municípios, que já foram para o Paraguai, já foram para Portugal, para vários países para procurar uma melhor formação. Porque, de fato, aqui no Brasil, as vagas são muito reduzidas. Querida, eu estou muito ansiosa para saber de todos os seus projetos, mas a gente vai ter que chamar o comercial um minutinho e a gente volta já já. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Antes do intervalo, eu conversava aqui com a nossa queridíssima professora Terezinha Ruiz, direto do Belle Époque, esse restaurante maravilhoso. Professora Terezinha Ruiz estava me contando sobre os projetos. Professora, me conte sobre os seus projetos. Pois é, um dos projetos importantes que nós deixamos e que tem sido muito importante da valorização
profissional de educação é o professor inovador. Os professores se inscrevem no período de outubro, que é aquela semana do professor, apresentando projetos inovadores, Trícia, que deram resultados positivos, que melhoraram o conhecimento do aluno. Eles são várias modalidades: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação ambiental, educação indígena, cada um na sua modalidade. E eles apresentam o projeto por escrito, se inscrevem, colocam fotografia, o resultado do projeto. Existe uma comissão que avalia esse projeto e depois eles todos são classificados. Eles recebem premiações, recebem troféus, muitos brindes, um valor em dinheiro e o livro. Todos os projetos fazem parte de um livro. Nós temos 5 livros publicados e cada livro tem mais de 500 folhas. Começamos no primeiro ano com 47 projetos e terminamos ano passado com mais de 500 projetos. Isso não é só a nível de estado, porque além dos professores serem daqui de Manaus e do interior, o livro vai para muitos outros lugares. Tivemos a oportunidade de mandar para Portugal, porque recebemos lá uma comitiva maravilhosa, né? Então, ele vai além fronteiras. Mandei para as professoras que estão fazendo curso no Paraguai e vai para outros estados. Então, é importante porque o trabalho executado aqui pelos professores vai além fronteiras. E nós, como professoras, né? Tanto eu quanto a professora Terezinha Ruiz, nós podemos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós somos professoras por vocação, né? Nós sabemos o quanto a valorização do professor faz uma diferença, né? Sim. Eu me lembro quando eu comecei como professora, eu ganhava tão pouquinho. Professor, ele... Hoje, ele pode ter... Embora os alunos reconhecessem melhor, mas hoje o professor pode ter segurança no seu emprego, né? Ele consegue ter uma vida digna, ele consegue ser valorizado, ele consegue... devolver para o aluno um nível de felicidade que ele... Exatamente. Ainda precisamos melhorar muitas coisas, mas a gente verifica que o plano de cargos e carreira do professor já deu uma boa melhorada. Sim. Hoje um professor com mestrado ou doutorado, ele já leva para a aposentadoria em torno de 7 a 8 mil reais, fora a sua cadeira. Então, isso não é o ideal, mas melhorou bastante. Porque alguns anos atrás, bastava você ter uma faculdade que você já era professor e podia continuar a carreira. A exigência de mais qualificação tem melhorado a classe, tem melhorado o ensino como um todo, porque temos professores, doutores, mestres, tanto nas universidades estadual quanto federal, como nas escolas públicas do nosso estado. Sem dúvida. A grande maioria trabalha nos lugares, né? Sim, a grande maioria, estado e município. Isso. Ou então, na Federal, universidade e na escola pública. Exatamente. E hoje você vê, né, que o professor, ao devolver o reconhecimento que ele recebe, a gente vê esse resultado refletindo nos nossos alunos, podendo concorrer com nível de igualdade em qualquer universidade do Brasil e até fora dela, né, professor? Dessa nova administração, esse atual governo, ele está investindo muito em tecnologia. Sim. E nós temos professores hoje que têm sua especialização exatamente nessa parte dos makers, dos laboratórios de informática, sim, na questão inclusive de computadores. Então, é um novo link que nós realmente precisamos nos atualizar. A tia Ermengarda falava aqui da Luana, que trabalhou com ela. A filha da Luana estuda na USP uma graduação chamada Educomunicação, que é justamente o uso das tecnologias aplicada à educação. Quer dizer, a robótica é outra coisa inovadora. Exatamente. Todos os sets da Secretaria Estadual de Educação tem um laboratório de robótica. Todos. Não, e a gente pode falar aqui, se a senhora me permitir,
A Cuca Chaves é uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos de SEDUC, Tá. e uma pessoa sempre muito caprichosa e antenada às inovações, né? Ela é muito atualizada, né? Então eu posso dizer que hoje a escola pública e a escola particular, elas se equiparam, né? Elas voltaram a ser aquela época em que o grande orgulho era estudar no colégio estadual, era estudar no Instituto de Educação. Eu acho que hoje está voltando, né? Muito, e principalmente o Estado, ele teve este ano uma grande demanda de alunos que vieram das escolas particulares para a escola pública. É porque hoje a escola particular é uma opção, não mais... Primeiro pela oferta muito grande de escolas de tempo integral e também pelas dificuldades, muitas vezes, dos pais estarem desempregados e precisar realmente dar continuidade. Há uma conscientização A coisa principal maior da escola particular é a questão do material, que aumenta demais, né? E eu acho que o grande fato, né, a grande forma de você combater a evasão escolar é justamente isso, né? Que o aluno tenha todo o material que as ele atividades necessita, que ele precisa ter dentro da escola. Não é só o professor do conteúdo, mas as outras disciplinas são importantes. Educação física, línguas estrangeiras. Hoje nós temos escolas aqui que oferecem mais de uma língua. Nós temos escolas bilíngues que têm ajudado tanto a aprender o japonês, o espanhol, o inglês. Isso tem feito a diferença. Eu lembro, professora Terezinha, que não há muito tempo os alunos tinham que pagar a própria prova, né? Isso acontecia muito, né? Fazer a cota para tirar cópia da prova que seria aplicada. Mas hoje a gente está vendo que a escola pública tem oferecido mais condições para o aluno permanecer na escola por mais tempo, ter uma boa alimentação, material escolar de boa qualidade, todo o material escolar, não só os livros, né? Tem uma disputa disso, eu acho que você sabe. Quando chega no período de matrícula, tem algumas escolas que não tem jeito. É super procurada. Eu vou lhe dar como exemplo a escola de Djalma Batista, que fica ali perto da entrada da Universidade Federal. Ali é uma escola bilíngue excelente. Então, verdade. A luta para entrar lá, para conseguir uma matrícula é muito grande, né? E esse novo ensino médio, ele volta com o ensino profissionalizante? Essa é a grande novidade, né? A grande mudança. Que o novo ensino médio, ele vai voltar a fortalecer o profissionalizante. E uma coisa que é importante se registrar é que o jovem hoje tem procurado mais o curso profissionalizante do que a universidade. Exatamente. Porque o que eles querem? Eles querem uma profissão de imediato para ir entrar no mercado de trabalho. É muito tarde. A senhora não acha que é muito tarde, depois de 5 anos de faculdade, para entrar no mercado de trabalho? Fica muito difícil. É muito mais fácil o aluno entrar no mercado de trabalho aos 18, né? O curso profissionalizante faz essa grande diferença. Eu me recordo aqui, nós falamos de 20 anos. Há 20 anos eu trabalhava na SEDUC e a escola de Djalma Batista já era uma das mais requisitadas, justamente pelos cursos profissionalizantes da área de saúde, né? Sim. Então, a tendência é que as escolas mantenham a sua vocação original, essa escola para a área de saúde, essa escola para a área de humanas, de exatas ou não? Às vezes é um pouco da gestão. A gestão, ela foca. Era sempre premiada a gestão da diretora de lá. Lembra da escola, do colégio estadual? Acho que vocês lembram que lá era quem queria fazer engenharia, a questão de matemática seria lá. Sim, era então a gente sabe, né? Que é um pouco da gestão e da equipe de professores. Querida, eu vou pedir um intervalo comercial e a gente volta já já.
Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltando aqui com essa conversa maravilhosa, com essa mulher incrível que é a professora Terezinha Ruiz. Professora, a senhora é uma das mais antigas representantes do sexo feminino, né? Me fala da importância da mulher hoje no mercado de trabalho. Olha, ainda tem muitas dificuldades, mas eu vejo que as mulheres estão com tudo. Em todas as áreas, eu até me surpreendo às vezes de encontrar mulheres em determinadas profissões que nunca se tinha visto. Ou como uma encanadora, ou como uma policial. E isso é importante porque todos têm que ter oportunidades. Algum tempo atrás, a gente via pouquíssimas mulheres se destacando no mercado de trabalho. Porque tinha aquela história, a proposta que a senhora recebeu, barreira, né? Aquela proposta que a senhora recebeu de fique em casa, largue o magistério que eu pago, eu também recebi. Muitas de nós recebemos. Muitas de nós recebemos. Só que as mulheres hoje, elas focam primeiro na carreira, depois elas pensam em outros. Isso é importante porque há essa igualdade de oportunidades. E nós, mas acho que tem um pouco mais de idade, a gente sabe fazer essa diferença. Eu sempre trabalhei fora, mas eu sempre cuidei dos meus filhos. É verdade. Isso E sempre eu cuidei da minha casa. E muito não bem. Abro mão. Isso eu sou testemunha. Não abro mão, sei de tudo que tem lá em casa. Da gente, é um pouco da personalidade, porque também o feminismo, ele pode prejudicar um pouco a questão da construção familiar. Quando a mulher deixa de ocupar o seu espaço, os filhos eles ficam muito mais à mercê de todas essas coisas que vêm acontecendo muito mais vulneráveis, né? Porque ela sai para o mercado de trabalho, vai trabalhar junto com o marido ou com o companheiro para sustentar a casa. Ou até solo, o número de mães solos. Muitas vezes só. Mas a gente não pode deixar que isso atrapalhe na formação, na educação dos filhos, porque eles sabem que existe isso na cabeça de todo mundo. Não adianta dizer não. A criança moderna, ela sabe quando é que ela pode contar com o pai ou com a mãe. Isso vem no coração da gente. E cada um tem seu papel descrito e resolvido. Basta que a gente cumpra. E olha, nesse quesito criação de filho, professora Terezinha Ruiz é um exemplo. Em matéria de educação e de competência, a senhora realmente não é da minha boca que a senhora vai escutar os primeiros parabéns, né? Mas, professora Terezinha Ruiz, a gente está chegando no final desse programa. Eu queria lhe pedir para fazer essas considerações finais. Com muita alegria participar do seu programa. Sei que você está iniciando. E assim como eu falei que não era... Por acaso também, né? Que não foi meu projeto de vida, meu planejamento ser política, não foi o seu planejamento. Não, jamais. Estar fazendo programa, mas está aqui se saindo bem,
procurando esclarecer, trazer informações aos Exatamente. telespectadores. Desejo todo Trazer sucesso. sempre pessoas importantes, né? A história do Pra nosso história estado, da que é nosso muito estado. bonita, né? Hoje a gente sabe que tem muitas mulheres na política e muitas mulheres de boa qualidade profissional que precisa ser divulgada. Falando nisso, a senhora acha que essa vivência da mulher de administrar a família, a casa, o trabalho e tudo mais, faz com que as mulheres se tornem as melhores administradoras? Eu acho que existe uma possibilidade muito grande pela sensibilidade que a mulher tem e a garra, a determinação. A gente, quando quer uma coisa, a gente vai enfrentar todas as dificuldades. E se divide, né, para que dê certo. Eu me lembro bem na época da pandemia que os memes eram o seguinte: se colocassem 2 professoras para resolverem a questão de logística, já estaria todo mundo vacinado. Se colocassem 2 professoras para resolverem a questão de organização, já estaria tudo resolvido. As professoras, elas têm, né, esses multitalentos, né? A professora, ela tem uma sensibilidade, aquela que gosta, que realmente tem como magistério a sua abnegação de fazer o melhor pelo seu aluno. Ela faz muito mais do que isso. Ela transforma um ser infantil, pequenino, num grande homem no futuro. É verdade. Porque todas as profissões passam por um professor. É verdade. E com essa, nós vamos fechar o nosso programa valorizando aqui o trabalho dos nossos professores, valorizando o trabalho das nossas mulheres e agradecendo a professora Terezinha Ruiz, que conseguiu unir numa só pessoa uma excelente mãe, uma excelente professora e uma política de sucesso para defender as nossas causas. Muito obrigada pela audiência e até a próxima semana.